Oi, presidente. Ô, presidente, só uma coisa. Para mim, eu acho que é o erro, mas aquela outra patrona continua aqui, mas ela já saiu aí para vocês, né? Já. Aqui tá tranquilo. Beleza. É só o erro da versão do navegador mesmo. Então, vamos retomar. Sessão das 14 horas do dia 13 de abril. Nós vamos julgar alguns processos que ficam pendentes da sessão das 9 horas dessa mesma data. A reunião de abril da segunda turma ordinária da terceira Câmara e da primeira sessão. Julgamos até o item 7, agora vamos julgar o item 8, recorrente Banco Santander, relator o conselheiro Ricardo Marozzi. Ok. Presidente, eu sugiro que a gente faça depois, logo em seguida, o julgamento do item 13, porque é decorrente desse, assim como o seu caso que tinha hoje de manhã, né? Okay. É muito isolada decorrente disso aqui, tá? Tranquilo. De compensação aqui. Esse caso é um pouco chatinho, enrolado, mas vamos lá, vou tentar ser esclarecedor e resumido. Bom, é um PERDECOMP de número 9872, afinal, compensações com crédito relativo a pagamento maior de estimativa de maio de RPJ, de maio de 2011, sendo 21 milhões, aproximadamente, o crédito original utilizado na DECOMP. DEINF não reconheceu o crédito pleiteado e não homologou compensações. Despacho decisório foi fundamentado com os seguintes pontos. Características do DARF discriminado, tem aí a data de 30 de maio, né? Esse valor aí, 88 milhões. O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PERDECOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações do atendimento de pedido de restituição. Diante do exposto, não homologa compensação. Então, o fundamento foi porque já havia sido analisado o crédito em outro processo. De acordo com as informações complementares da análise do crédito, o PERDECOMP anterior a que se refere o despacho decisório é o de número 7, final 7.000, objeto do processo 908-708. 902-708. Ambos os PERDECOMPs foram analisados pela DEINF de Hort no dossiê número tal, tem um número de dossiê que concluiu pela falta de comprovação do crédito, conforme o despacho reproduzido parcialmente a seguir. Isso aí é o despacho decisório, né? Referindo, então, agora reproduzindo o despacho decisório de outro processo. Então, trata a análise o presente dossiê da análise do PERDECOMP, com crédito de PGIM, depois eu descobri que é pagamento devido ao maior. Devido ao maior, né? É uma sigla que eu desconhecia, depois vou tentar ver. E a RPJ estimativa, né, de maio de 2011, no valor de 21 milhões. Os PERDECOMP estão relacionados a seguir. Regulamento intimado, apresentar as razões de fato e de direito que iniciaram esse pagamento devido, o valor de 20 milhões, o interessado apresentou carta e DVD com arquivos do LALUR. De acordo com a carta, após o pagamento de RPJ estimativa dos meses de abril e maio de 2011, foram considerados registros contábeis relativos à operação de derivativos que não foram utilizados para apuração do lucro real, motivo pelo qual foi efetuado o recálculo dos valores do RPJ estimativa. Desta forma, verificou-se que os pagamentos relativos aos meses de abril e maio foram efetuados a maior, motivo pelo qual foram apresentados os DCTF retificadores informando a existência dos créditos. O débito de RPJ estimativa em análise foi retificado, o valor original de 88 milhões para 67 milhões 2 anos após a ocorrência do seu fato gerador. O interessado não apresentou nenhum registro contábil relativo à alegada operação de derivativos. Apresentou 2 versões do LALUR, antes e depois de ter considerado os registros contábeis relativos à operação de derivativos, com a operação dos valores excluídos do lucro real, conforme demonstrativo abaixo. Existem aí 2 LALUR, e antes e depois após da retificação, né, com os itens até de derivativos lá embaixo. O interessado não informou quais seriam as operações com derivativos que ensejaram a alteração no LALUR, 2 anos após a contabilização dos mesmos. Tampouco apresentou registros contábeis antes e depois da alteração, nem
o código COSIF das contas afetadas pelas operações. Concluiu-se, o interessado não logrou êxito na comprovação através da apresentação de registros contábeis e documentos hábeis e idôneos para justificar as retificações que ensejaram o alegado crédito de pagamento maior. Então, esse foi a motivação. Vocês prestem bastante atenção, que estamos falando dos itens que vão até daquele despacho acessório que vai até o item 18. Depois, a unidade de jurídico segue naquela argumentação com outra linha de raciocínio. Consistência na compensação de prejuízos fiscais. Pesquisas na ficha tal da DPJ mostram que o interessado reduziu o lucro real de dezembro de 2010 no valor de 245 milhões através da compensação de prejuízos fiscais acumulados em anos anteriores. Essa compensação é improcedente, pois o saldo de prejuízos fiscais acumulados em anos anteriores e disponível para compensação em 31 de 12 de 2010 é igual a zero, conforme o relatório do SAPLI. No LALUR, referente ao mês de janeiro de 2011, verifica-se que em 31 de janeiro de 2011 o interessado compensou prejuízo fiscal no valor de 108 milhões aproximadamente. Pesquisa no SAPLI mostra que o saldo de prejuízo fiscal acumulado em 31 de 12 de 2010 é igual a zero. Logo, a compensação de prejuízo fiscal efetuada em janeiro de 2011 também é indevida e o interessado apurou IRPJ estimativa menor que o devido no mês. Depois, um outro ponto sobre autos de infração para a cobrança de débitos de IRPJ relativos ao ano de 2011. Pesquisas no sistema de IPJ SAPLI mostram a lavratura de 2 autos de infração contra o contribuinte por descumprimento da legislação do IRPJ no ano de 2011. No processo 721-68, verifica-se que a glosa do ano, no ano de 2011, de prejuízos fiscais acumulados no valor de 188 milhões em decorrência de dedução, verifica-se a glosa, né? Nesse valor, em decorrência de dedução indevida do interessado por amortização de áreas vinculada à aquisição do Banco Sudamed. E no processo 721-125, no ano de 2011, glosa de prejuízos fiscais acumulados no valor de 114 milhões em decorrência de dedução indevida pelo interessado de amortização de áreas originada na empresa Bripar 2. No LALUR de 31 de maio de 2011, obtido do processo 721-68, verificam-se as exclusões do LALUR, do lucro real, de reversão de provisão para atos de corporações relativas a maio de 2011, Bripar 2, e amortização de áreas Sudamed relativa a maio de 2011. Então, de acordo com os autos de infração, daqueles 2 processos, tais exclusões são indevidas. Conclusão do despacho decisório. Das verificações efetuadas, constata-se que o interessado, apesar de devidamente intimado, não consegue comprovar a liquidez e efeito do crédito pleiteado, conforme relatado nos itens 9 a 18. Por isso eu botei em verde aqui. São aqueles que tratam ali da fundamentação com base naquela questão com derivativo, das operações com derivativos. Conclui-se pela não comprovação do pagamento indevido de IRPJ estimativo. Bom, na manifestação de inconformidade, como foi discutido preliminar, foi alegado que preliminarmente pleiteia o sobrestamento deste processo até o julgamento definitivo do processo 902-708, a fim de se evitar decisões conflitantes, visto que o referido processo trata de perder compra referente ao mesmo DAF. Então, é aquele outro processo que tem, né, o mesmo crédito. Quanto ao mérito, alega que tem direito ao crédito pleiteado. Ressalta que retificou a DCTF antes de emitir o PERDECOM. Alega que a diferença na apuração do IRPJ se refere a ajustes decorrentes de marcação a mercado de operações com swap relativos a contratos não liquidados que compuseram indevidamente o lucro real. Argumenta que a marcação a mercado não tem reflexos fiscais, devendo ser reconhecidos os resultados por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou encerramento da posição, face disposto no artigo 32 da Lei 1151. Alega que no ano de 2011 não havia realizado a neutralização tributária decorrente da aplicação dos critérios de marcação a mercado de alguns de seus investimentos em mercados futuros. Caso não sejam acolhidos os argumentos apresentados, alega a recorrente que o presente processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do processo 902-708, aquele do mesmo crédito. Acrescenta que neste processo se discute a parcela de 21 milhões, 217, e naquele a parcela de 68 mil, totalizando os 21.286, que corresponde ao valor do indébito relativo à estimativa de IRPJ de maio de 2011. Sustenta que esse feito deve ser sobrestado, face à prejudicialidade de conexão com outro processo. Também requer a conversão do julgamento de diligência, a fim de que sejam atestadas informações registradas pela recorrente. 2 documentos apresentados em 27 de junho e 6 de 12 de 2017.
Após a apresentação de manifestação de conformidade, a contribuinte solicitou juntar de documentos em 2 ocasiões. Alega que trata-se de documentos que corroboram as alegações apresentadas na manifestação de conformidade. Do acordo do RJ São Paulo, tal, do recurso voluntário e do acordo CARF 1401-2976. Em sessão realizada em 20 de fevereiro de 2018, esta 10ª turma da DRJ, isso é a DRJ falando, proferiu o acórdão tal, julgando improcedente a manifestação de conformidade. A turma entendeu que o direito creditório já havia sido analisado no processo 902-708, não cabendo reapreciação por força de preclusão processual, não tendo sido reconhecido o direito creditório naquele processo. O acórdão CARF 14, né, é um outro acórdão. Então, essa foi a justificativa do primeiro acórdão da DRJ. A contribuinte apresentou recurso voluntário ao qual foi dado provimento pelo CARF no outro acórdão, 1401, de 1976. Basicamente dizendo que quando o direito creditório não resta reconhecido por falta de documentação, não pode tal decisão embasar nova decisão por considerar preclusa a questão, tendo em vista que cada um dos processos é facultado ao contribuinte instruir as provas que entender necessárias, preclusão não vislumbrada. Acórdão que a DRJ analisa a documentação postada aos autos e profere nova decisão que lesse no mérito da compensação. Então, o CARF, numa decisão anterior, entendeu que não havia que se tomar emprestada a decisão do outro processo que tratava do mesmo crédito. Determinou que a DRJ proferisse outra decisão. Então, houve mais apresentação, documentos em 5 de fevereiro de 2019. Nessa data, a interessada apresentou petição na qual relata que a DEINF realizou diligência requerida pelo CARF no processo 902-707, um outro processo, que trata de compilação de pagamento maior de estimativa de IRPJ de abril de 2011, é outro mês. Junta o relatório de diligência e alega que o resultado deve ser levado em consideração no presente processo, visto que os instrumentos financeiros que geraram o crédito neste feito são os mesmos daqui. Bom, diante dos fatos relatados, a 10ª turma da RJ proferiu a seguinte decisão que considerou procedente, em parte, a manifestação de conformidade apresentada. Então, a nova decisão da DRJ entendeu pelo seguinte: unanimidade de votos, pelo indeferimento dos pedidos de sobrestamento do processo e da realização de diligência, pela procedência da manifestação de conformidade em relação aos ajustes relativos ao contrato swap, observando-se que não houve contestação referente às exclusões indevidas relativas à amortização de ágios da MERES e reversão de provisão de ágios e corporações BRIPAR 2, de 2 outros processos. Então, e pelo não reconhecimento do direito creditório. Esclareça-se que a instância ACO entendeu que o despacho decisório havia motivado o não reconhecimento do crédito pleiteado com base em 3 fundamentos. Confira-se, neste sentido, o seguinte trecho do voto condutor daquela decisão. No despacho de folhas tais, verifica-se que foram 3 as razões para o não reconhecimento do crédito: falta de comprovação dos ajustes ao lucro real relativo ao contrato swap não liquidados, compensação indevida de prejuízo fiscal no lucro real apurado em 31 de janeiro de 11 e exclusões indevidas na apuração do lucro real, em 31 de maio, de reversão de provisões para ágios e corporações relativas a maio de 2011, BRIPAR 2, e amortização de ágios da MERES relativa a maio de 2011. Então, a DRJ, considerando que foram 3 os fundamentos. Assim, apesar de admitir serem corretos os ajustes efetuados pela instituição financeira acerca dos contratos de swap não liquidados, com base nos documentos carregados aos autos e no resultado da diligência efetuada para a verificação do crédito de origem semelhante no âmbito do outro processo, a decisão recorrida entendeu que não deveria reconhecer o direito pleiteado porque a interessada não havia se manifestado sobre os 2 outros fundamentos do despacho decisório proferido na unidade de origem. Considerou não repugnadas as correspondentes matérias com base no que prevê os artigos 14 e 17 do CARF. Elaborou, então, o seguinte quadro demonstrativo para concluir que o DARF pago no período, no valor de 88.737.000, não era suficiente para quitar o imposto a pagar e, consequentemente, configurar o alegado pagamento indevido. Fez, então, a apuração do que seria o imposto de renda a pagar, teria que ser saldo negativo, mas, segundo aquelas 2 glosas que ela considera como fundamentos ainda utilizados na despacho decisório, chegando a essa conclusão de que havia ainda imposto a pagar. E não saldo negativo.
Pagamento a O maior. pagamento devido. Pagamento a maior, exatamente. Bom, o recurso voluntário apresentado, que é o que nós vamos julgar, essencialmente alegou que o entendimento da DRJ não pode prosperar pelos seguintes motivos. Há nítido caráter inovador na motivação da decisão da DRJ, pois o despacho de folhas tais, especificamente, no que tange a questão dos prejuízos fiscais e exclusão de demissão básica, não possui cunho decisório. A manutenção da decisão da DRJ implica em dupla cobrança sobre os mesmos fatos geradores. Quanto à inovação, a instituição financeira alega que o fundamento para a conclusão do despacho decisório foi apenas aquele veiculado nos itens 9 a 18 do despacho decisório. As questões atinentes à compensação de prejuízos e glosa de exclusão de áreas foram narrativas de caráter apenas informativo. Por sua vez, quanto à dupla cobrança, a alegação reside no fato de que os autos de infração que corroboram aquelas glosas não levam em consideração o valor a maior recolhido no DARF, de 88 milhões. Cumpre acrescentar ainda que a recorrente pede o sobrestamento do feito até que se julgue em definitivo aqueles processos do ágio, né, 722.168, 721.125, que trata das referidas glosas de exclusão do ágio, na hipótese de não reconhecimento do direito creditório. Por fim, vale a pena também noticiar que, ao compulsar o andamento dos autos dos processos que podem impactar a decisão deste colegiado, na data em que muito presente no relatório, constatei que o processo 902.708 teve decisão definitiva no âmbito do CARF, depois proferido o julgamento dos embargos de contribuintes apresentados contra o acordo 1402-2787, concluindo que não há direito à compensação pleiteada em face da instituição probatória ter sido considerada ineficiente. Nada obstante, o contribuinte informou depois, naquele processo, ter ingressado com ação anulatória do débito fiscal que foi justiciado no correspondente PRDCOM. Os processos 721.168 e 721.125 foram objeto de julgamento em que se deu provimento aos recursos especiais apresentados pela Fazenda Nacional e determinou o retorno aos colegiados de origem para apreciação das demais questões constantes respectivos recursos voluntários, ou seja, as glosas de área ainda não foram definitivamente julgadas no âmbito administrativo. É o relatório. Um pouco confuso, mas espero que dê para vocês seguirem o meu tempo. A confusão não é sua, é do processo. Onde eu volto lá. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como se vê, o caso vertente ganhou uma complexidade absolutamente desnecessária pelo fato de não terem sido reunidas no mesmo julgamento a presente demanda e aquela contida no processo 902.708, que trata da compensação do mesmo crédito, apesar de o seu aproveitamento ter sido invocado em montante substancialmente menor, isto é, os 24 milhões deste contra os 79 mil daquele outro. Com efeito, a questão lá já foi definida em desagrado do contribuinte por insuficiência de provas, ainda que tenha depois recorrido ao Poder Judiciário buscando melhor sorte. Não obstante, aqui houve uma reversão contra a tentativa da instância COR em submeter sua decisão à preclusão processual do direito creditório. Isto porque o Acórdão 1401/1976 determinou a análise da documentação acostada aos autos deste processo ao entender que não havia preclusão, mas sim independência probatória. Com isso, a discussão sobre o mesmo direito creditório tomou cá outro rumo. A DRJ referendou as alegações acerca dos contratos de swap não liquidados, com base nos documentos carreados aos autos e no resultado da diligência efetuada para a verificação do crédito de origem semelhante no âmbito do processo 902.707, mas entendeu que, ainda assim, não deveria reconhecer o direito creditório porque o contribuinte não teria se pronunciado sobre outros dois fundamentos contidos no despacho decisório proferido pela unidade de origem. A recorrente, desta feita, se insurgiu contra essa nova decisão porque vislumbrou o caráter inovador dos argumentos que teriam caráter meramente, duas vezes caráter, né? Teriam... Depois eu vejo aí. Isso porque a conclusão deste último teria sido expressa no seu item 29 ao mencionar apenas o conteúdo veiculado nos seus itens 9 a 18. Ademais disso, haveria clara dupla cobrança ao se considerar as glosas de exclusão de ágios perpetradas nos outros processos, aqueles dois do ágio. Ora, malgrado o juízo que se faça acerca do rumo que a presente demanda tomou depois do Acórdão 1401/1976 ter determinado a análise do direito creditório de forma independente da decisão tomada no processo 902.707, importa notar que a negativa
pretensão formulada se resume agora aos fundamentos da compensação indevida de prejuízos fiscais realizada em 31 de janeiro de 2011 e da existência de glosas de exclusão de ágios que estão ainda pendentes de julgamentos em outros 2 processos. Afinal, como relatado, a decisão recorrida já superou a questão central, a questão que parecia central para a insuficiência probatória, ou seja, os ajustes foram 2 anos depois efetuados na apuração da estimativa a pagar por conta da existência de contratos de swap não liquidados. E pronto, tem razão a recorrente, quando invoca o caráter inovador da decisão de piso ao se socorrer de questões que foram meramente ventiladas no despacho decisório. O fundamento da compensação indevida de prejuízos fiscais realizada em 31 de janeiro de 2011, pelo suposto fato de não existir saldo para tanto, não foi claramente relacionado com a apuração questionada no presente processo. A unidade de origem apenas concluiu que houve uma compensação indevida em período anterior, reduzindo o lucro real daquele mês de 363 milhões para 254 milhões. Isto porque vislumbrou a inexistência de saldo no sistema SAPRI. Mas não fez nenhuma prospecção sobre essa circunstância para os períodos futuros, muito menos quanto ao período efetivamente discutido neste caso. A consequência deste fundamento para a apuração da estimativa do mês de maio de 2011 acaba se revelando meramente especulativa. Tanto é que a DRJ sequer quantificou o seu efeito no demonstrativo elaborado para fins de concluir que havia saldo no imposto a pagar superior ao refletido no DARF, no valor de 88 milhões, que motivou o alegado pagamento indevido. Veja-se, neste sentido, o referido demonstrativo transcrito no relatório. Por outro lado, no tocante à existência de glosa de exclusão de ágios que estão ainda pendentes de julgamento em outros 2 processos, é evidente que esse fundamento não serve para manter o não reconhecimento do direito creditório. Como bem apontado no recurso, os autos de infração consubstanciados nos correspondentes processos tributaram diretamente os valores glosados. Assim, no processo no 721.68, o valor glosado a título de exclusão indevida no ano de 2011, 188 milhões, foi exatamente o que serviu de base de cálculo para a apuração do imposto e adicional lançados. Outro sim, no processo 721.725, o valor glosado a título de exclusão indevida no ano de 2011, 114 milhões, seguiu a mesma lógica. Então, quaisquer que sejam os resultados dos julgamentos que ainda serão concluídos naqueles processos, a contribuinte terá direito às exclusões de ágios correlatas. Na hipótese de estas serem consideradas indevidas, o tributo correspondente ao ajuste será cobrado. Não haveria, portanto, que se exigir estimativas, no máximo, se fosse possível, um novo lançamento de ofício, dependendo do entendimento que se tenha sobre o assunto, as respectivas multas isoladas. Em contrapartida, na hipótese de aqueles autos de infração serem considerados improcedentes, as exclusões também refletidas na apuração de estimativa de maio estariam corretas. Portanto, tem razão a recorrente quando alega a possibilidade de dupla cobrança. Talvez por isso, é também oportuna a observação recursal, no sentido de que a autoridade fiscal concluíra o despacho decisório explicitando somente a narrativa contida nos seus itens 9 a 18, já tinha a percepção de que esses 2 últimos fundamentos não tinham capacidade de por si sós, justificar o não reconhecimento do direito creditório pleiteado. O seu caráter poderia, no máximo, ser meramente informativo. Então, eu oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar apenas as compensações declaradas no presente processo até o limite do referido crédito. Digo apenas porque tem aquele outro processo, né, que já está decidido no âmbito administrativo, mas foi no sentido contrário, mas tem até decisão aí judicial a ser ainda proferida. Ok. Então, o relator está dando provimento ao recurso voluntário. Fala, Gustavo. Eu acho que eu estou começando a ficar cansado, mas aqui, só entender aqui, a estimativa, então, de maio, ela foi impactada pelos ágios glosados, certo? Ou seja, o valor que ele calculou daquela estimativa, ele seria provavelmente maior caso as amortizações não tivessem sido glosadas. Está certo? Olha, o despacho decisório, ele fundamentou, a meu ver,
a sua decisão com base na questão das swap, né? Como é que tem outro nome lá? Derivativos, né? Bom, em caráter informativo, especulativo, meio que tanto é que na apuração, no demonstrativo, que é feito depois para demonstrar que haveria, na verdade, um imposto a pagar, a unidade de juízo só inclui o valor, né, referente aos derivativos. Nenhuma menção é feita aos demais valores. Isso foi trazido na DRJ, quando ela verificou que a questão dos derivativos tinha que ser superada, mas disse, olha, ainda tem as outras duas questões que foram ventiladas ali no despacho decisório, olha só, se eu considerar esses valores aqui, vai continuar dando, não vai ter crédito, de qualquer maneira. Então, eu considero que houve ali realmente uma não quis entrar muito no caráter da inovação, porque já havia sido ventilado no despacho decisório, mas eu entendo que, pelos motivos que depois eu coloquei, né, não caberia. Primeiro porque na questão do saldo negativo havia ali, não havia uma clara conexão, né, com o que foi colocado. Não tem saldo no SAPI lá atrás. E na questão dos despachos das glosas, dos ágios, eu verifiquei que aquelas glosas, efetivamente, elas foram tributadas pelos respectivos valores das glosas, sem considerar nenhum tipo de aproveitamento de pagamentos, né, por DARF. Então, aí eu fiz essa consideração. Qualquer que seja o resultado... Então, porque, na verdade, a cobrança de duplicidade é porque não diminuiu o valor dessa estimativa, é isso? Oi? Só porque... Vamos lá, eu já entendi quanto à independência entre os dois processos, porque, pelo que você está expondo, a DRJ, de fato, a DRF, perdão, nem mesmo quantificou o impacto desses outros autos de infração no pedido aqui. Então, beleza, ok. A minha dúvida é só se eu vou pelas conclusões ou não, porque quando ele fala, não, ele foi tributado na íntegra o valor glosado lá, então é porque, na verdade, ele não aproveitou esse indébito, entre aspas, da estimativa, por isso que haveria uma duplicidade, é isso, né? Só para... Desculpa, eu estou com sono, eu não estou conseguindo entender mais nada, e o processo é complexo, mas assim, só para ficar claro que o que houve aqui é isso. Porque, a meu ver, assim, claro, se há uma glosa de ágio e ela impacta o valor da estimativa aqui, eu não posso pedir de volta, mesmo que eu não possa cobrar a estimativa. A questão é se ele não deduziu o valor da estimativa no ato de lançamento. E aí sim eu teria uma cobrança de duplicidade, eu não poderia negar lá e negar aqui. Ok, tudo bem. Eu não estou conseguindo acompanhar essa sua questão. É só que eu acho que eu não consegui entender o argumento no seguinte sentido, olha, houve um lançamento que resultou na cobrança de RPJ lá de 188 milhões. Normalmente esses lançamentos contemplam, inclusive, cobrança de multa isolada pelas estimativas não recolhidas. Ok. O que acontece? Ele está cobrando aquele valor de 180 milhões lá. Beleza. Para chegar nesse valor, ele de alguma forma reduziu, por exemplo, se ele tinha saldo negativo naquele período, aquele saldo negativo, ou ele simplesmente lançou esse valor? Lançou com base no valor da glosa, se eu fui lá checar. Entendi. Então a estimativa não foi aproveitada lá, é isso? É mais ou menos aquela que a gente aplica com parecer normativo. É um valor que impacta de parecer normativo COSIT, no caso de compensação. Que, aliás, depois a gente pode até conversar sobre isso mais profundamente, mas o valor lançado, se impactar aqui, ele, de qualquer maneira, ele vai ser pago. Tá. Aí ele está pagando 2 vezes no final das contas. Exatamente. Ele alega duplicidade, eu concordo com ele nesse sentido. Porque o valor lançado, eu tenho um auto de infração. Né? No caso de parecer normativo, tem o quê? Tem uma DCTF, normalmente, está declarado aqui, está lançado via auto de infração. Entendi. Tá? Ok, então, beleza. E eu fui cuidadoso ao ver que lançamento foi esse. O lançamento foi o lançamento da glosa só. E ali ele apurou ali o tributo em cima daquela glosa, né, daquele valor, e
Se prosperar, vai ser pago, ou vai ser cobrado. E aí ele tem direito a deduzir aqui, teria direito a deduzir aqui. Entendi. Ô, Ricardo, e não tem o risco de lá ele estar invocando esse pagamento a maior. Entendeu? Eu não me lembro. Não me lembro se eu tenho essa média. Mas, não sei. Aí... É por isso que eu acho que talvez esse tenha sido o meu... De qualquer maneira, eu fiquei muito incomodado com a questão da forma como o despacho decisor abordou essa questão. Dele ter trazido essa alegação para a decisão da DRJ sem ter demonstrado o reflexo e sem ter, na primeira vez que foi ventilado, inclusive, apontado isso. Ok. Todo mundo está tranquilo para votar? Gustavo? Eu realmente, essa questão me preocupou. Eu acho que era isso que eu tinha que ter apontado. Mas, assim, de qualquer jeito, essa ponderação do Ricardo, acho que era um plus argumentativo, porque, de qualquer forma, o despacho decisório já não teria considerado isso como determinante para o indeferimento do direito creditório. A DRJ traz essa questão sem sequer quantificar. Então, realmente, eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. André? Eu acompanho o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Cleucio? Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E aí, esse processo ele tem um reflexo no item 13 da pauta, que é só a multa pela não homologação da compensação, não é isso, Ricardo? Se vocês quiserem... Ok, vamos fazer logo ele, então. Vamos lá. O 13, né? Peraí. É isso aí. É uma notificação de lançamento para a constituição do crédito tributário naquele montante ali, 12 milhões. Legislativo muito isolado por não homologação de compensação naquele PERDECOMP, 9872. Na impugnação requer que este processo e o 901-181 sejam reunidos no julgamento conjunto. 901-181 é o nosso que a gente acabou de julgar. Certo? E aí, acho que não preciso mais ler, né? Eu vou direto para o meu voto. Como relatado, a multa isolada no auto de infração consubstanciado no presente processo é decorrente do não reconhecimento do direito creditório e da consequente não homologação da compensação discutida no processo 901-181. Como a DRJ manteve o resultado da decisão proferida pela unidade de origem, entendeu que deveria, assim, manter também a multa aplicada em conformidade com o que está previsto no parágrafo 17 do artigo 74 da 9430. Nada obstante, nesta mesma sessão de julgamento, este relator apresentou o voto propondo a reforma da decisão proferida pela primeira instância no processo tal, no sentido de reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação dele deferida. Diante desse quadro, impôs-se, portanto, o cancelamento também da multa que lhe é decorrente. Ou seja, como a multa foi aplicada pelo fato de a compensação naquele outro processo ter sido considerada não homologada, não mais persistindo esse entendimento, há que se reformar também a decisão proferida no presente processo. Então, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso. Ok. Todos concordam com o relator? É uma consequência, né, uma decorrência da decisão julgada. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. E aí nós vamos para os dois últimos processos. Item 9, recorrente Masa da Amazônia, relator conselheiro Cleucio. Ok, vamos lá, presidente. Então, é o item 9, né? Peraí, que eu abri o processo errado. Peraí, só um segundo. Bom, aqui, presidente, o processo é bem simples, trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão 8ª turma da RJ de São Paulo,
considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. Em resumo, o caso se refere à homologação parcial da DECOMP final 0858, porquanto o crédito declarado pela contribuinte foi insuficiente para compensar todos os débitos igualmente declarados, conforme despacho decisório de folha 225. O crédito compensado decorre de saldo negativo de CSL, referente ao ano calendário 2007, no montante de 159.524, composto por IR-fonte e pagamento de estimativas com compensações anteriores, tendo despacho decisório confirmado apenas o IR-fonte. A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de folhas, sustentando que o saldo negativo foi composto por estimativas quitadas mediante PERDECOMPs, que se encontravam pendentes de julgamento e atreladas ao processo de final 62, o qual, aliás, é de minha relatoria neste CARF, e está pautado para a reunião deste mês de abril. Em sua decisão, a DRJ entendeu que as estimativas quitadas mediante compensação não poderiam compor o saldo negativo, pois não havia decisão definitiva pela homologação, mantendo assim o despacho decisório. A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando que a não homologação das compensações em questão não constitui óbice para a formação do saldo negativo, porque, na pior das hipóteses, se não forem definitivamente homologadas, caberá à Fazenda exigir o crédito tributário decorrente dessas compensações. Impedir o aproveitamento de tais DECOMPs no saldo negativo, que se postula a compensação, poderá implicar em dupla cobrança do crédito tributário. É o relatório. Voto? Qual é o voto? Bom, o recurso é tempestivo até, não coloquei aqui, mas é tempestivo, eu verifiquei a situação, essa questão formal. Vou acrescentar aqui no voto, está faltando. Conforme se observa na narração dos fatos, o objeto principal da presente controvérsia reside sobre a validade do despacho decisório que não homologou parte do crédito compensado com débitos tributários da recorrente. A origem do crédito da recorrente advém do pagamento CSL realizado em regime de estimativa mensal relativo ao ano de 2007. Depois de realizar os ajustes do final do exercício, a recorrente encontrou negativo de CSL composto por estimativas pagas mediante compensações anteriores tratadas nas seguintes DECOMPs, aí eu cito aqui o número das DECOMPs. Tais DECOMPs encontram-se pendentes de decisão definitiva, tendo sido este o motivo da não homologação da presente compensação, pois essas compensações não teriam pago as estimativas que integram o saldo negativo da CSL. A decisão recorrida sustenta que, para a homologação da compensação, é necessário ter certeza de que tais parcelas foram pagas, o que não é suficiente se existem processos de compensação em andamento. Aqui é exclusivamente o parecer normativo 2, não é, Cláudio? Acho que até dispensaria, eu acho, talvez, a leitura aí do... Então é isso, presidente. Aqui eu estou aplicando o parecer normativo número 2, COSIT. Uhum. Toda a parte do fonte já foi reconhecida e tinha ficado só as estimativas, né? As estimativas que ficaram. Ok, alguma divergência? Então seria por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O item 10 ele foi retirado e o item 11 também da mesma empresa, recorrente Masa, relator conselheiro Cleuso também. Que é justamente o processo da compensação dessas estimativas. Exatamente. É esse processo. Agora, esse aqui, presidente, colegas, esse aqui é mais complicado. Vou ler o relatório, presidente, e é uma parte do voto, eu acho que seria bom a gente discutir, para ver qual é a posição do colegiado sobre esse ponto. Eu estou fazendo aqui uma proposta, mas eu acho que a gente pode discutir. Vamos ver. Questão de prova. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão da 8ª turma, DRJ de São Paulo, considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima.
Em resumo, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de RPJ, transmitida pela DECOMP de final 6008, no calendário 2005, cujo crédito é praticamente composto por estimativas quitadas por meio de compensações anteriores. O despacho decisório de folhas não homologou a compensação sob o fundamento de que a empresa não comprovou o crédito alegado, conforme o que segue. E aqui o despacho decisório, eu acho que é importante destacar esse ponto aqui, ó, no primeiro parágrafo. No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, e considerando que a soma das parcelas do crédito, demonstradas no PERDECOMP, é insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há direito creditório a ser reconhecido. Retomo agora para o meu texto. A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de folhas, em que se limitou a afirmar que possuía o crédito e que este confunde. A empresa apresentou manifestação de inconformidade de folhas, em que se limitou a afirmar que possuía o crédito e que este se confundiria com, abre aspas, prejuízos fiscais. Eis o único excerto da defesa que se pode aproveitar. Eu vou ler, presidente, porque é importante. De fato, a requerente entende que informações prestadas na própria DECOMP ou DCTF geraram incompatibilidade, como no campo do período de apuração, de forma que o crédito não estava evidenciado no montante requerido, aparentando incorretamente a inexistência de crédito suficiente, o que não ocorre na realidade. A requerente requer seja verificado que o crédito decorre de saldo negativo de RPJ, confere com o valor de seu prejuízo fiscal informado no ano base, ou seja, 1.004.401. Sendo assim, todas as antecipações realizadas ao longo do ano, seja por estimativas mensais, seja por retenções na fonte sofridas, ao receber rendimentos diversos, tais como pagamentos de serviços ou decorrentes de aplicações financeiras, acabam se tornando crédito na medida em que se apura o prejuízo fiscal no ano base finalizado em 31 de dezembro de 2005, tudo conforme a DIPJ entregue em 2006. Agora eu retomo para o meu texto. 2 meses depois de ter sido intimada do despacho decisório, apresenta outra manifestação de inconformidade de folha 6870, intempestiva, portanto, em que apresenta tabelas discriminando as parcelas do seu crédito, dando a entender que seria composto de estimativas que teriam sido pagas praticamente com compensações anteriores, e uma parcela do crédito foi recolhida com crédito de COFINS, oriundo de processo judicial. Em ambas as defesas, não são juntados documentos comprobatórios do direito creditório, mas apenas os atos constitutivos da empresa, procuração, DIPJ e DATF. Em decisão de folhas 232 e 240, a DRJ argumentou que, apesar de ter sido intimada antes do despacho decisório para esclarecer o direito creditório, a recorrente não comprovou o pagamento de parte das estimativas, e a parte quitada por compensações anteriores era insuficiente para abranger o IRPJ devido, razão pela qual não havia como se homologar a compensação. No recurso voluntário, a recorrente apresenta a defesa, desta vez consistente e elucidativa, esclarecendo que a maior parte do crédito decorreu de estimativas pagas mediante compensações anteriores. Para os meses de janeiro a março, as estimativas teriam sido quitadas mediante PERDECOMP, as quais foram homologadas ou estavam pendentes de decisão. Em relação aos meses de maio a julho, as estimativas foram negativas. A estimativa de setembro, no valor de R$ 2.175.798, o montante de R$ 610.179 foi quitado por meio de DARF, outra parte através de compensações, e o valor de R$ 1.381.039 foi pago com crédito de COFINS, que teria sido reconhecido em processo judicial de número tal, transitado em julgado em 2/3/2006, antes da transmissão da DECOMP. Quanto aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, não teria havido pagamento de imposto por estimativa.
justamente por conta do saldo de crédito acumulado a partir das estimativas anteriores, que geraram um saldo negativo que a recorrente pretendia ver reconhecido. Para confirmar o alegado, a empresa juntou prints de telas do site da Receita, indicando a situação dos processos de compensação, cópias de decisões de DRJ, que analisaram as citadas compensações anteriores, cópias de processos compensatórios em papel, cópia da petição inicial, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado do processo judicial referente ao crédito de COFINS. É o relatório. Ok, pode ir para o voto. Bom, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser admitido. Item 1, objeto da controvérsia. Em resumo, a controvérsia reside no não reconhecimento do direito creditório da empresa recorrente, referente ao saldo negativo de RPJ do ano calendário 2005, em que utilizou o mencionado saldo para compensar com débitos tributários da empresa por meio de diversas decompes. A recorrente alega que teria pago as estimativas de RPJ por meio de compensações anteriores, uma outra parte com crédito de COFINS, e ainda uma terceira parte através de crédito de PIS, oriundo de processo judicial com trânsito em julgado. O despacho decisório e a DRJ não homologaram as compensações porque as estimativas quitadas por meio de compensação não foram devidamente comprovadas, não gerando, dessa forma, saldo negativo. Tem 2, o processo, as provas a verdade material na compensação. A premissa do processo contencioso de compensação é que cabe ao contribuinte comprovar o seu direito creditório. Isso porque o artigo 170 do CTN, combinado com o artigo 74 da Lei 9430 de 96, exige liquidez e certeza do crédito do contribuinte para compensar com os débitos tributários. A compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, cabendo ao interessado demonstrar que o seu crédito é líquido e certo para poder extinguir o crédito tributário compensado. É necessário ressaltar, primeiramente, que no presente processo, a recorrente não apresentou defesas suficientemente claras sobre o seu direito creditório. Observe-se que na manifestação de inconformidade de folhas 24 e 25, a empresa se limitou a afirmar que possuía o crédito e que este se confundiria com, abre aspas, prejuízos fiscais. Afora a confusão entre os institutos, porque prejuízo fiscal não tem a ver com o saldo negativo, a contribuinte não juntou nenhuma prova que comprovasse a liquidez e certeza de seu alegado crédito. 2 meses depois de intimada do despacho decisório, portanto intempestivamente, apresenta outra manifestação de inconformidade, desta vez um pouco mais elaborada, com tabelas que demonstrariam como as estimativas de RPJ teriam sido pagas. Assim, de janeiro a março, os pagamentos ocorreram por meio de perdecontos anteriores. Nos meses de abril a julho, as estimativas teriam sido negativas. Em agosto, o pagamento teria se dado também por perdeconto. Já para setembro, as estimativas teriam sido pagas com um alegado crédito judicial de COFINS, crédito de PIS/COFINS pagos indevidamente na importação e DARF no valor de 610.079. De outubro a dezembro, o imposto teria sido pago por antecipação. Assim, teriam sido pagos, a título de estimativas, R$ 2.858.812. Depois dos devidos ajustes, informou que o IRPJ efetivamente devido seria de R$ 1.854.411, restando um saldo negativo parcial de R$ 1.004.401, o qual, acrescido ao IR-fonte sobre aplicações financeiras, resultou em R$ 1.098.968. Foi este saldo negativo que a empresa compensou por meio da decomp de final 6008, que constitui objeto do presente processo. Ainda que, em homenagem à ampla defesa e ao sistema probatório da verdade material, se relevasse a intempestividade da segunda defesa apresentada pela contribuinte, o fato é que a peça sequer veio instruída com as decomps que a empresa alega terem sido utilizadas para quitar as estimativas. Ao menos não consta dos autos tais documentos. Igualmente, não veio com a segunda manifestação de inconformidade os documentos comprobatórios
da forma como foram pagas as estimativas de setembro, ou seja, os processos referentes aos créditos de COFINS e PIS. O único documento comprobatório de parte dos pagamentos das estimativas que foi juntado com a segunda manifestação de inconformidade foi a DAF de folha 72, no valor de 610.079. Nota-se que na fase inaugural da lide, não apenas a peça de defesa não demonstra as razões jurídicas do crédito, como veio instruída deficientemente. Por outro lado, a decisão da DRJ menciona que na fase procedimental, portanto anterior ao despacho decisório, a empresa teria sido intimada para esclarecer dúvidas sobre o seu direito creditório, mas não comprovou adequadamente. Estas provas não estão nos autos. No ponto, veja-se, aí diz aqui a DRJ, conforme aduzido no despacho decisório e nas antecedentes intimações encaminhadas à requerente, que solicitavam esclarecimentos acerca do direito alegado, bem como uma eventual retificação da DIPJ que pudesse reproduzir o que constava na DECOMP, não houve qualquer mudança no quadro probatório do valor supostamente a ser conciliado com os débitos, pois, conforme despachou a autoridade administrativa, os recolhimentos por estimativa sequer serviam para a contrapartida do IRPJ devido no ano calendário. O despacho decisório, por sua vez, indica que a recorrente teria sido intimada para prestar esses esclarecimentos, mas não o teria feito. Aí é aquele trecho que eu já tinha lido no relatório. A precariedade da primeira defesa, a intempestividade da segunda, somada à falta de provas, já seria o suficiente para, nesta fase recursal, não se reconhecer o direito creditório da recorrente, ainda que trouxesse as referidas provas com o recurso voluntário. Isso porque o artigo 16.3 do Decreto 7235/72 é exato em estabelecer que as provas devem ser juntadas com a impugnação, manifestação de inconformidade para o processo de compensação, ficando precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções do parágrafo 4º do referido dispositivo, que não vem ao caso. E aí eu reproduzo o artigo 16. Este conselheiro, no entanto, tem pautado seus votos e participação nos julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com recurso voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a documentação a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada. No presente caso, a recorrente afirma no recurso voluntário que a autoridade fiscal já teria conhecimento de como as estimativas foram pagas, deixando entrever que teria cumprido as diligências fiscais para as quais foi intimada na fase procedimental. No entanto, estas provas não constam dos autos, ficando este julgador adstrito ao que está no processo, não podendo dar como certas simples afirmações do contribuinte, ainda que acobertadas pelo princípio da boa-fé processual. Feitas estas considerações, conforme alertado no relatório, somente na fase recursal a empresa apresenta uma defesa condizente com os fatos e elucidativa do seu suposto direito. Dos itens 2.1 a 2.7 do recurso, a recorrente explica que o saldo negativo de IRPJ resultou do pagamento de estimativas praticamente por meio de decompos anteriores e os créditos de PIS e COFINS. Ocorre que, mais uma vez, na percepção deste conselheiro, a recorrente não traz provas claras de como as estimativas foram compensadas ou pagas, para a maioria das parcelas do seu crédito, incorrendo o processo novamente em problemas de instrução. É de se ressaltar que, diante do contexto ora relatado, o recurso voluntário seria a última oportunidade, ainda que de forma excepcional, de a recorrente instruir o processo corretamente. Vejamos cada uma dessas provas. Bom, do mérito, em 3.1 das estimativas de janeiro a março. A recorrente alega que em janeiro pagou as estimativas de 35.903 mediante PERDECOMP de final 89,33 e que teria ocorrido a homologação tácita da respectiva compensação. Para tanto, junto ao print do site da Receita,
de folhas 263, informando que o procedimento estaria em análise. Cumpria a requerente juntar pelo menos a DECOMP, o que daria maior idoneidade para a prova. No entanto, é juntado somente um print da internet. Assim, consideramos a prova em questão insuficiente para comprovar a quitação da citada estimativa por meio de compensação. Nesse ponto aqui, presidente, é o que eu queria debater com o colegiado, até porque essa situação vai se repetir com relação a algumas outras estimativas. O contribuinte junta no processo prints, não exatamente as DECOMP, mas um print dando a situação dessas compensações. Ok. Cleuson, só um instante. Uhum. Desculpa lhe interromper só, que eu acho que o Isaías você vai ter que sair agora, não é, Isaías? Isaías? Gravação interrompida, presidente. Você vai ter que sair agora, não é isso? Isso. Tá, tudo bem. Então a gente vai continuar com a minha gravação aqui e eu subo e fica ela, então, tá? Tá ok, presidente. Obrigado. Pode continuar, Cleuson, então. Tá bem. Então vamos ver no conjunto, né? E aí a gente debate, né? Com todo o contexto. Não, Em relação ao mês de fevereiro, eu acho que seria interessante a gente votar cada parte dessa. Eu dividi conforme os meses aqui os itens. Vamos apreciar os itens? Isso. Cada item, né? Aí fica melhor. Importante. Com relação ao mês de fevereiro, a empresa informa que a estimativa de R$ 62.070 teria sido quitada mediante o processo administrativo de final 2005-25 e que o crédito referente a essa compensação foi totalmente reconhecido. Para tanto, junta cópia da decisão da terceira turma da DRJ Fortaleza, que homologa a compensação por ter ocorrido a homologação tácita, folhas 229 a 243. Por se tratar de cópia de decisão da DRJ, aparentemente extraída do processo eletrônico, entendemos suficiente tal comprovação. Quanto ao mês de março, a recorrente explica que quitou a estimativa de R$ 139.170 por meio do processo administrativo de final 2005-01, que teria sido objeto de julgamento conjunto com os autos do processo administrativo de final 2005 e 25, exatamente, né, o da estimativa de fevereiro, referente à estimativa de fevereiro citada acima. Analisando a decisão da DRJ relativa ao processo administrativo de final 2005-25, vê-se que o processo administrativo 2005-01 estava vinculado a outro processo administrativo de final 2004-70, o qual também integrou o processo administrativo 2005-25. Assim, entendo que este também foi abrangido pela decisão que homologou tacitamente as diversas compensações que eram objeto do mencionado processo, especialmente porque o processo administrativo 2005-01 está textualmente mencionado no quadro constante das folhas 243 da citada decisão. Assim, considero também idônea a prova da quitação da estimativa do mês de março. Então, estou considerando idôneas aqui fevereiro, março, janeiro, que eu não estou considerando, porque só veio um print e não veio nenhum outro documento, na minha opinião, mais convincente. Vamos votar essa parte daí? Pode falar, Gustavo. Eu acho que isso vai ter impacto no resto, presidente. Particularmente é o seguinte, tem um número de DECOMP, essa DECOMP não tem nos autos nenhuma cópia de DCTF, então não sei se ele está informando isso em DCTF. Mas a premissa, até para aceitar os documentos no recurso voluntário, é de que essas informações já estariam de posse da própria Receita Federal. Eu, particularmente, eu acho que o caso aqui seria de confirmar a existência dessas DECOMPs, todas elas, e não só as que o Cléo está reconhecendo aqui. Seria o caso de baixar em diligência, pedir a juntada de DCTF e confirmar a existência e a data de transmissão dessas DECOMPs, até para ver
em determinados casos, se aplicaria o parecer normativo. Saber quanto que houve decisão em relação a ela, se essa decisão foi antes ou depois do fim do ano calendário, enfim. Então, assim, eu particularmente acho, se a premissa é de que eu posso admitir esses documentos, porque essas informações já estariam de posse do fisco, eu tenho que partir da premissa de que essas informações teriam que constar dos autos desde o início do processo, incluindo-se a cópia das próprias DCTFs em que essas DECOMPs teriam sido informadas. Eu particularmente acho que o caso seria de, desde o início, em conta todas as estimativas que foram objeto de compensação, a confirmação da existência dessas compensações pela unidade de origem. Gustavo, só para alertar, né, eu até coloquei isso me preocupou, eu coloquei isso no primeiro item do meu voto. Veja, o contribuinte alega isso, mas nós temos duas manifestações, uma no despacho decisório, dizendo que ele foi intimado e não cumpriu a diligência antes do despacho decisório. Na decisão da DRJ, novamente vem essa manifestação de que ele teria sido intimado e não juntou a documentação. Nas duas defesas que ele fez, né, uma dentro do prazo, ele não junta nada, e a que é intempestiva também não. No recurso voluntário é que ele vem com esse argumento de que ele teria já informado isso para a unidade gestora lá na ponta, né, para a Receita. Agora, veja, é uma simples alegação. E se isso já tivesse sido julgado, qual seria a dificuldade do contribuinte juntar essa documentação no voluntário? É isso que me deixa assim, porque esses processos são processos... Não, o problema todo é que essas declarações são eletrônicas, ou seja, vamos lá, o cara fala que nunca foi mentira que ele tinha um saldo negativo e que esse saldo negativo era composto por estimativas. A unidade de origem tinha que, quando menos, verificar a DCTF para ver como que as estimativas foram quitadas. O problema do despacho eletrônico. O contribuinte falhou, não tem dúvida. Acho que a limitação do artigo 16 aqui impediria qualquer juntado de documento posterior. Eu tenho essa posição de longa data. O problema é que, se a premissa é que o artigo 16 não se aplica porque esses documentos já são de conhecimento da unidade de origem, eles já tinham que estar aqui desde o início, desde o despacho. E assim, a análise do crédito, se vocês forem ver lá, não tem análise de crédito. Não tem análise nenhuma. A DRF não faz análise dessas estimativas. Ela vem e fala, olha, você está me falando que você tem 1.080 de estimativa paga e seu débito é de 1.800, então está indefinido, ponto final. Não acho que ela esteja errada, não, porque foi isso que ele informou na DECOMP. Mas, assim, a gente sabe que, vamos lá, se ela olhasse para a DIPJ e para as DCTFs, ela ia chegar em outra conclusão. É isso que está me incomodando aqui. A DIPJ aponta para saldo negativo. Só que não tem juntado nos autos as DCTFs, a gente não sabe como que ele quitou as estimativas, se quitar, o meio de perder conta. E não há uma análise efetiva do crédito por parte da DRF. Presidente, que é corroborado pela DJ. Vou propor o seguinte, a gente faz a leitura do voto inteiro e depois debate, porque isso se reflete em outros pontos também. Mas porque se a gente chegar à conclusão que vai precisar de uma diligência, acho que vamos ouvir só o que a André tem a falar, que pode ser que nos traga uma luz. A minha visão é um pouco diferente da do Gustavo. Eu acho que não tem necessidade da DCTF, porque desde que os débitos tenham sido declarados em PERDECOMP. Realmente esse processo é um pouco diferente, porque não tem na análise do crédito aquelas informações. Mas eu não consegui ver isso, Cléus. Mas, assim, se o contribuinte trouxe os PERDECOMPs, né, as declarações de compensação, e é possível ver que ele não trouxe? Não. O que então ele traz, do ponto de vista aqui. ele traz é um print com a informação do suposto estado atual dessas compensações. Porque, assim, aquela compensação que ele fala que ele fez com decisão judicial, ela não é válida, assim, para efeitos desse processo, porque ele deveria ter habilitado,
se ele tiver realmente esse direito, deveria ter feito a compensação e transmitido um PERDECOMP. Então, esse valor, de qualquer maneira, ele não seria considerado, assim. Agora, se ele não trouxe também nem os PERDECOMPs para poder comprovar que ele declarou o débito, aí muito menos, assim. Ele não traz as provas que comprovam o direito dele, apesar de alegar. Porque além de ter trazido os PERDECOMPs, teve aquela discussão no mês passado, deveria ter ficado comprovado que a declaração de compensação não foi considerada não declarada. Então, eu não estou vendo por que, assim, baixar em diligência, sabe? André, me permita um adendo no que você está falando. Veja, pela terceira vez, né? Teve 3 oportunidades, né, para juntar neste mesmo processo. Ainda uma decisão intempestiva. Até consideraria, se ele tivesse trazido. Mas sim, eu não trouxe. Eu também estou achando que é por aí. Vamos continuar. Fala, Gustavo. Não, tudo bem, pode ser que, então não vão converter em diligência, porque até vi aqui para baixo o valor dessa compensação não teria sido nem mesmo consubstanciada em DECOMP, e ela é determinante. Mas eu não posso, eu não concordo, pelo menos, com a premissa aventada lá em cima e com a conclusão aqui embaixo. Se eu vou admitir a produção de prova agora, porque o artigo 16 seria superado pelo fato dessa informação dever constar dos autos, porque seria de conhecimento do físico, não posso agora virar e falar que o contribuinte não comprovou, porque ele não trouxe a conta. Valorar o que ele juntou, Gustavo. Não, mas eu não vou valorar isso, porque a informação é de que esses documentos teriam que estar nos autos, por conta da administração pública, e não por conta dele. Os documentos que deveriam estar, não estão, mas ele juntou outros documentos, a gente tem que valorar essa prova. Vamos lá, a premissa é de que esses documentos foram extemporaneamente trazidos ao processo. Por quê? Mas por que eu estou aceitando? Porque esses documentos são de conhecimento do físico, ele deveria saber deles. Não, mas esse eu não vou considerá-los. Ué, isso é para mim incongruente, eu não consigo... Mas não é esse meu argumento. Deixa eu tentar. Você está querendo, você está falando... Não é esse meu argumento, deixa eu só esclarecer, não é esse meu argumento. Meu argumento é que eu estou aceitando agora, no recurso voluntário, os documentos que o contribuinte está trazendo, pela verdade material, pela ampla defesa, mas eu não estou partindo da premissa de que esses documentos estariam no processo, pela alegação do contribuinte. Isso eu deixei bem claro no meu voto. Não, eu não estou falando isso também. Eu não estou falando isso também. Estou falando a premissa de que a fiscalização deveria saber desses documentos, mas isso foi colocado lá em cima. E aí eu vou simplesmente falar, não, tem aqui o número de PERDECOMP, eu não vou nem conferir. Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está aqui falando em diligência, só para ver se eu estou entendendo... Não, eu estou superando a diligência, porque... deixa o Clécio ler aí para baixo, porque o valor principal aqui seria decorrente de um crédito reconhecido judicialmente, em que não houve habilitação, não tem processo, enfim. Tá, mas o que eu quero perguntar... então tá, você está superando a diligência, vamos em frente, Paulo. Mas eu acho que assim, de fato, no final, o relevante aí vai ser o pagamento em DARF e essa parcela quitada com compensação dessa decisão judicial, porque só isso daí já implica na inexistência de saldo negativo, né? Mas a gente vai precisar tratar parcela por parcela, porque eventualmente o contribuinte pode depois entrar com recurso voluntário em relação a essa parcela que não vai ser reconhecida, entendeu? Então assim, a gente vai ter que analisar essas outras parcelas. Só um comentário. Voluntário, né, Paulo? Especial que você fala, né? Oi? Especial. Eventualmente. Isso. Chama atenção também na DPJ, que ele declara parcelas, se eu não estou enganado aqui, decorrentes de retenção na fonte e de pagamento estimativo. E não tem nada aqui. A fonte me parece que foi considerada. Foi considerado? Até no próprio despacho ele fala que é 1.004 milhão de estimativas, mas as parcelas que compõem o crédito resultariam em 1.084. Então acho que esses 1.004, na verdade, foi pelo que ele alega, seria o prejuízo dele. Aí ele botou como saldo negativo. Isso. Saldo negativo. Era 1.084. É porque zera, né? Zera o imposto devido, aí todas as parcelas virariam saldo negativo. Pois aí mais uma vez, aí sim, se for isso,
Oi? Se estiver correto, Tá correto. Tá se o correto. imposto é zero, Não, todo mas ele qualquer não pagamento traz que ele prova fez. disso, ele não traz prova de que é, pelo contrário, a delegacia aponta que ele deve 1 milhão e alguma coisa. 1.800.000, eu acho, imposto devido dele. 1 milhão, Mas não tem análise de crédito. De onde que ele tirou isso? 1.854.000. É o imposto devido dele, tá lá desde o despacho decisório. Ele alega depois que ele tem um prejuízo de 1.004, mas não se contrapõe ao fato de que, na própria DIPJ dele, pelo que está aí no despacho decisório, ele teria um valor a pagar de 1.854.000. Presidente, ele fala, aí que tá, é o problema do despacho eletrônico. Ele está partindo, porque na DIPJ dele está um saldo negativo de 1.101.000. Bom, aí tem que ver que DIPJ é essa, aí só uma vista. Essa é juntada pelo fisco. É, só uma vista aí. Você quer pedir vista, Ricardo? Eu dou uma olhada no... Você pede vista e eu fico responsável pela... Oi? Logo eu que tô quietinho, posso pedir sim. Não, você pede vista e eu dou uma olhada. Não, teve uma coisa só que eu queria colocar aqui, que só uma questão de compreensão para ver se a gente fecha na mesma linha. Pelo que eu entendi, você mencionou que os valores mais significativos seriam os 600 e pouco de DAF e um outro aí que seria 1.300.000 de compensação com o processo judicial. De decisão judicial, né, Paulo? Decisão judicial. Se a gente concluísse que esses dois valores não seriam... Vê se eu estou compreendendo o raciocínio de vocês. Se a gente chegasse à conclusão aqui que esses dois valores não seriam providos, né? Já teríamos, então, certeza que uma vez... Mas teríamos que enfrentar as outras parcelas. Eu acho que isso aí entra naquela linha que a própria Câmara Superior falou. Olha, gente, tudo bem, só que aí depois pode voltar para a gente enfrentar. Pode voltar, mas tudo bem. Então a gente pode fazer isso, se quiser. A gente enfrentaria já essas parcelas aí, e aí, eventualmente... Essas parcelas, aparentemente, não são... O próprio Clécio já está dizendo que não... Sim. Eu acho melhor do que ficar... Tudo bem. Não, eu não entendi. Aí seria o caso, por exemplo, dentro da proposição aqui do Clécio, não reconheceu lá o crédito de decisão judicial. Isso já não daria o direito cristal, porque eu não reverteria. Eu já fiz vários votos assim, em caso de compensação, em que determinadas parcelas já não dariam direito ao contribuinte, as demais eu considero prejudicado. Claro que se depois ele reverter essa decisão, volta, e aí a própria decisão, eu entendo que a própria... Ficou uma dúvida aí agora, porque assim, isso seria com base no despacho decisório, que diz que ele tinha um imposto a pagar de 1.800.000 e alguma coisa. Só que lá na frente, ele alega que tem um prejuízo de 1.004.000. Então, se ele tiver prejuízo, qualquer valor que fosse reconhecido implicaria em saldo negativo. A DPJ dele não tem nenhum registro de prejuízo, cara. Não comprova esse prejuízo. Né? Não tem? A DPJ dele tem imposto a pagar, tem imposto de renda apurado e só vai dar saldo negativo por conta de IR, fonte, que inclusive está em outro valor. E, pô, eu estou vendo o negócio certo. E o imposto apurado qual é? Qual é o imposto apurado? 1.127.000. Deixa eu só confirmar se eu estou olhando o negócio certo. Não tem adicional, não? Oi? Não tem adicional? Não, desculpa. Tem adicional, 727. Que dá justamente 1.854.000. Foi 85. É isso. Então é isso. Então a gente vai analisar só esses dois valores aí, Clécio, que já seria suficiente para não existir o saldo negativo dele, entendeu? E só adicionalmente ele não comprova as retenções na fonte que ele declara aqui. Mas a DRF, eu acho que ela, pelo menos ela considera isso, porque ela soma o valor das parcelas que ela considerou R$80 mil. O contabilista nem discute isso. A proposta Como é que está escrevado? Então bastaria a gente analisar essa questão da decisão Então, vou partir direto do DAF. O DAF também ele não comprovou, não é isso? Os recolhimentos ele não comprova.
É a estimativa de setembro que vai dar essa questão. Então, vamos ver só a parte da estimativa de setembro. É isso? Isso. Então, vamos lá. 3.4 da estimativa de setembro. Sobre tal estimativa, a recorrente informa que pagou o montante de 2.175.000 da seguinte forma: 610.000 mediante DAF, 1.381.000 mediante compensação de crédito de COFINS, concedido no processo judicial número tal, que teria transitado em julgado em 2 de março de 2006. A diferença para chegar no montante de 2.175.000, isto é, 794.759, teria sido paga por meio de diversas perdecompes, conforme descrito abaixo. E aí eu fiz um quadrinho aqui com todas as perdecompes, né, desse valor aí, que é a diferença entre o crédito reconhecido, supostamente reconhecido no processo judicial, e o valor aqui de 2.175.000. Bom, todos eles estão com essa situação, estimativa compensada, e é aquele print, né, que eu me referi, né, não é exatamente o perder-conta. Para comprovar o alegado, a recorrente traz com recurso voluntário somente prints, aparentemente do site da Receita Federal, com as informações do quadro acima, folhas 260 a 272. Desta forma, entendo que a prova também do pagamento dessas estimativas não é suficiente. Quanto à parcela de... Bom, eu fui sucinto assim porque eu analisei, né, no item anterior por que eu não estava aceitando essas provas. Quanto à parcela de 1.381.000, que teria sido quitada mediante compensação de crédito de COFINS, concedido no processo judicial número tal, com trânsito em julgado em 2 de março de 2006, no documento de folhas 1.336 e 1.351, os documentos de folhas, né, dão conta do seguinte: a empresa ingressou com a ação declaratória com pedido de tutela antecipada em 22/10/98, postulando o direito de compensar créditos de PIS com contribuições sociais federais e com débito do próprio PIS, na forma do artigo 66 da Lei 8383 de 91, folhas tais. O pedido foi julgado parcialmente procedente, fica melhor, de modo que a sentença declarou, abre aspas, o direito da autora de compensar os valores recolhidos a título de PIS no período em que vigorou os decretos-leis 2445, 2449 de 88, com débitos do próprio PIS, fecha aspas, folhas 1349. O despacho de folhas 1350, 1351 do ministro José Delgado, do Superior Tribunal de Justiça, nega seguimento a recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, dando a entender que o apelo não prosseguiu porque deveriam prevalecer os índices de correção monetária aos tributos em questão, conforme a jurisprudência da Corte. Por fim, as folhas 1252 consta uma certidão de trânsito em julgado com data de 26/2/2003. Os documentos juntados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do alegado crédito. Primeiramente, porque a decisão em questão autorizou a compensação de PIS com PIS, e a recorrente se refere a créditos de COFINS. Sobre o suposto crédito de COFINS, a decisão da primeira turma da RJ de Belém, de folhas 955 do processo original, não reconheceu a liquidez e certeza do crédito de COFINS. Do crédito, né? Está repetido aqui, desculpa, gente. Do crédito. Diferentemente do que afirmou a recorrente. Seja como for, no recurso voluntário, a empresa não informa claramente se o citado crédito de COFINS integrou a estimativa de setembro, razão pela qual a presente análise se atém ao crédito oriundo do processo judicial mencionado textualmente na peça recursal. De volta ao tema do processo judicial, a simples juntada de petição inicial, sentença, despacho do STJ e certidão de trânsito em julgado não comprova que o crédito estava habilitado suficientemente para ser compensado. Desde a Lei 10.632 de 2002, que alterou a redação do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, a compensação de créditos líquidos e certos do contribuinte, ainda que oriundos de decisão judicial,
com créditos tributários está sujeito ao regime de perder-compra. No mesmo sentido, disciplinava a IN 460 de 2004, vigente à época do suposto trânsito em julgado da decisão. E aí eu transcrevo aqui o artigo 26 da IN. Assim, entendemos que a empresa não comprovou, por meio de perder-compra, a regularidade da compensação do referido crédito, e nem parece que a decisão judicial tenha autorizado a compensação de créditos de PIS com o IRPJ. Eu posso fazer uma sugestão? Eu sugeriria que você deixasse essa análise, você falasse em relação, para você não perder tudo que você escreveu, né, pelo contrário, você faria toda aquela análise em relação aos prints, em relação àqueles documentos que ele traz em relação às outras compensações, e aí dizer que da insuficiência disso daí, que poderia inclusive ensejar a realização de uma diligência para compensar, se fosse para comprovar se fosse o caso, mas que a questão aqui já se resolve pela simples análise dessa questão da compensação judicial. Por mim, não vejo nenhum problema, Paulo. Acho que dá para fazer. Porque assim, eu acho que em relação a essa compensação judicial, eu acho que ninguém discute. Você discorda? Pode falar, Gustavo. Só uma última coisa, eu fiz uma conta rápida aqui. Se você tirar justamente esse valor da compensação COFINS, PIS, que o contribuinte faz azul, dá 1,4 milhão, que é a parcela que foi confirmada pela DRF. O problema aqui está exclusivamente nessa estimativa de setembro. Exclusivamente nessa estimativa de setembro. E nessa parcela de 1,3 milhão, só nela. Em nada mais. Mas ela também está provada insuficientemente. Não, eu estou concordando. O que eu estou falando se você tirar 1,3 milhão, ele tem valor a pagar. Mas mais que isso, Cleus, para mim fica claro que a DRJ considerou todas as demais estimativas. E todos os demais valores. Ela só não confirmou esse valor de 1,3 milhão que se refere a essa pretensa compensação com crédito COFINS. É coincidência numérica, né? Você está falando aí. Bate nos centavos. Entendeu? Então, eu não entendi, Gustavo. Não entendi. Desculpa. Porque não, se você vê tirando essa parcela, deixa eu só perguntar, tirando essa parcela do crédito judicial, né? Que ele não homologou, que ele não habilitou, o que quer que seja, ou não comprovou, daria o que a DRJ já deu. Daria o que a DRF reconheceu de estimativa paga, que é 1,4 milhão. Só que isso não reverte para saldo negativo. Não. Mas então a análise feita pelo Clélcio não está correta. Ou estou viajando? Não, é porque, vamos lá, a DRF, ela reconheceu pagamentos até 1,4 milhão. E essas estimativas somadas todas, que foram via de compensação, ela chega a 1,4 milhão. Então, não, mas eu quero dizer o seguinte, todas essas estimativas, então, que foram analisadas, elas já tinham sido reconhecidas na decisão de origem. O que está faltando aqui para chegar no valor de estimativas pagas, de acordo com o próprio despacho decisório, é 1,370 milhão quebrado aí, que é desse valor. Mas, Gustavo, ele recorreu das demais. Ele é doido. Não, porque na verdade a DRF ela não reconheceu nada, né, Gustavo? Não, ela não reconhece. O que ela fala? Olha, você teve um imposto a pagar de 1,8 milhão. Você comprova 1,4 milhão. O que está faltando? 1,3 milhão, que é essa compensação maluca de 1,3 milhão dele aqui. 1,381 milhão. Se você tirar o valor do imposto apurado desses 1,381 milhão, você chega a 1,4 milhão. Você chega justamente ao valor de todos os estimativos que ele informou ao longo do processo. Gustavo, eu acho que não cabe a gente ficar fazendo essas deduções se o contribuinte recorreu das demais parcelas, das demais estimativas. A gente tem que enfrentar. Eu não sei se ele recorreu. O que eu acho que ele está sustentando, olha, meu crédito é esse. Está no recurso, ele levanta item por item, ele vai dizer, Cléo, o problema é que esses itens já foram reconhecidos. Se você somar as estimativas que ele está reclamando, dá aquele valor que está lá na DRF, de 1,4 milhão. Isso é incontroverso.
mesmo que ele tenha recorrido. O que está faltando é 1.300.000, e esse 1.300.000 se refere a esse crédito COFINS. Mas a DRJ Que, na verdade, a DRJ não, a DRF não reconheceu nada, não, Gustavo. Ela só fez apontar. O despacho decisório só faz dizer, olha, no seu PRDCOMP, você disse que tem um saldo negativo de 1.000. Você detalhou créditos no valor de 1.084.000. Você disse que tem um saldo negativo de 1.004.000 e você detalha 1.084.000. Só que, na sua DIPJ, você deve 1.800.000. Olha só o despacho decisório. Então, você não tem crédito nenhum. Ela não entrou nem na análise desses valores aí. Porque o que ele, Não, tudo bem. ele detalhou, mesmo o saldo negativo era inferior ao valor devido, e o que ele detalhou era inferior ao valor devido. Então, ele não tinha crédito nenhum. Ela já partiu desse pressuposto. Ela não reconheceu nada. Ela não disse que nada existia de crédito. Não, tá, entendi. Entendeu? Não, eu não estou falando que ela reconheceu o crédito. Estou falando que ela não criticou. Mas mesmo assim, então, ela não criticou por isso. Ela disse, olha, ainda que eu fosse olhar essas suas parcelas que você demonstra, de 1.084.000, elas seriam inferiores a 1.800.000, que era o que você devia. Então, você não tem crédito. De pronto, você não tem crédito. Eu não preciso nem olhar as suas parcelas. Tá bom, ok. Eu acho que mataria aí. Eu acho que assim, eu faria todas essas críticas que ele fez em relação aos documentos apresentados, né, que não comprovam efetivamente, poderiam, no máximo, suscitar a conversão do julgamento de diligência para eventual comprovação, mas que a questão se resolve simplesmente em relação à parcela do mês de setembro, supostamente compensada com esse crédito judicial, que não está comprovado e precisaria, inclusive, de decomp, como ele fez a análise bem feita aí. Pode ser? De minha parte, tranquilamente, eu faço esse ajuste, já está praticamente pronto. Aqui, Todos só para concordam? Na verdade, só vai inverter, né? Exatamente. Só vai... Poderia colocar um AD+, que ele não traz aos autos as declarações de compensação. Não é possível determinar se elas foram, consideradas não declaradas ou qual que é a situação delas. Na verdade, ele até traz, André, esses prints aí, que daria para comprovar que, pelo menos assim, existe uma decomp que ele alega isso. Só que assim, o que ele precisava, no mínimo, mostrar que esses créditos, esses débitos de estimativa, estavam nessas decomps, que nem isso ele prova. Assim, ele mostra que existem umas decomps. Sim, tudo bem. Essas decomps compensam estimativa? Ninguém sabe. Ele não traz isso aos autos. Assim. Aí pode pôr esse AD+ também. Né? Então, seria acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Dessa forma daí. Pode ser? Certo. Ok. E com isso, o item 12 nós já julgamos, item 13 nós já julgamos, nós encerramos a pauta da tarde, aliás, da manhã, né? Do dia 13 de abril. Vou encerrar a gravação.